Fala, galera! Se você é fã de futebol e do Fortaleza, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje vamos falar sobre um dos maiores ídolos do Leão do Pici, Iago Pikachu. É isso mesmo, pessoal! O jogador Iago Pikachu já é considerado o maior ídolo do Fortaleza. Com suas atuações brilhantes e gols decisivos, ele conquistou o coração da torcida tricolor. Desde que chegou ao clube, Pikachu tem mostrado um futebol de altíssimo nível, sendo peça fundamental nas conquistas recentes do Fortaleza. Fortaleza e Rosário Central se enfrentaram ontem pela Sul-Americana, jogo no Castelão, e eu pergunto a vocês, Pikachu já é o maior ídolo da história do Fortaleza? Onde jogou, vou falar, é aquele negócio jogou que foi uma barbaridade. Mais uma vez. Não, Pikachu é um grande, sempre foi um jogador de muito bom nível. Até me surpreende, assim, como ele não tenha ficado nos clubes aqui do eixo, que as pessoas gostam de falar, né? Porque eixo não tem eixo nenhum, né? Porque eixo Rio-São Paulo Rio é uma coisa, São Paulo é outra coisa. A internet, deixa eu te falar, o amigo internauta conta pra gente que Geraldino Saravá é o maior ídolo da história do Fortaleza. Aí quando eu falo de... Você viu o Geraldino Saravá jogando? Não vi. Meu recorte da história do Fortaleza, e óbvio que vai muito além disso, mas eu acho que é daí pra frente vem os capítulos que trazem lembranças melhores ao torcedor do Fortaleza. Meu recorte é da ascensão, desde a ascensão da Série C, tá? Eu tinha um pouquinho antes do Clodoaldo, lembra do Clodoaldo? Clodoaldo é bom de bola, lembro? Tem musiquinha. Lembro dele. Então, pra mim, quando o Fortaleza entra nessa curva, nesse viés de alta aí, a história muda, né? Então, quando eu me refiro à história, eu tô me referindo a esta fase só. E aí acho que a gente bota o Pikachu lá em cima, hein? Mas aí a gente está falando de, por exemplo, uma conquista internacional, no caso uma Copa Sul-Americana, Fortaleza esteve perto disso. Uma conquista nacional. E deu pra ele inclusive, não foi? Aí, ó. Sem altitude, diga-se. O Fortaleza está na disputa de uma conquista nacional, tá? Então, vai colocar jogadores desse time num patamar muito elevado a qualquer outro jogador da história do Fortaleza, mesmo dos anos 60. Mas é isso que eu tô 70, dizendo. Tá? E aí a gente vai poder talvez pegar uma peça aí desse time daqui a alguns anos e chegar à conclusão de que esse foi o jogador mais importante da história do Fortaleza, porque o Fortaleza está se colocando num nível de disputa e pode se colocar no nível de conquista que é o maior da sua história. E aí esses jogadores vão ficar marcados para a história. O Fortaleza contemporâneo, ele tem uma característica que ela não muda com dois treinadores, né? Com o Rogério Ceni e com o Vojvoda, que são os dois maiores técnicos da história do clube, os mais recentes, que é a transformação de um time em um coletivo. Toda vez que você for buscar qualquer conquista do Fortaleza, pega a Série C, Série B, pega a Copa do Nordeste, é sempre uma conquista coletiva, não com um protagonista principal. Por isso que a gente acaba até falando, às vezes, mais dos treinadores, no caso o Rogério e Vojvoda, do que especificamente sobre alguns jogadores. Ontem, por exemplo, no segundo tempo, quando o Fortaleza consegue o empate e vai para a virada, um jogador para mim que foi fundamental e que vem jogando muita bola, mas ontem estava no banco e entrou e também ajudou nessa vitória, é o Kervin, que é um jovem jogador. Na disputa por pênaltis na Copa do Brasil ficou marcado com aquela viradinha de rosto contra o Vasco, mas é um talento que o Fortaleza está lapidando e está tratando com muita cautela. É um jogador que está ajudando nessa invencibilidade recente do Fortaleza, nessa arrancada no Campeonato Brasileiro, em que pode ser líder pagando esse jogo a menos que tem com relação ao Botafogo. Então, passa por essa questão do coletivo. São poucas peças que a gente olha do Fortaleza e fala, essas peças fazem parte da estrutura titular do time. João Ricardo, goleiro, pega o Pochettino, meio campista, pega o Lucero, centroavante, pega o Pikachu e ponto. Aí uma hora entra o Sacha, uma hora entra o Kervin, uma hora entra o Tite na zaga, outra hora entram outros jogadores, Moisés, enfim. É um time que coletivamente se destaca muito mais do que individualmente. Isso afasta também um pouquinho essa questão de o símbolo da idolatria no Fortaleza nos últimos anos. Por mais que o Pikachu seja muito simbólico, pelo folclore do nome, mas principalmente por jogar muita bola. O Pikachu, aliás, vamos aos gols. Lucero marcou o primeiro, aliás, o Lucero voltava de lesão, né? O primeiro do Fortaleza, que o Fortaleza saiu perdendo. Do Fortaleza, bem observado. Aí depois o Pikachu
que também dá uma assistência, tá? E foi decisivo nessa partida aí, valendo vaga nas quartas de final. Fortaleza pega o Corinthians agora, marca. Essa, inclusive, foi a partida de número 50 do Pikachu na temporada, tá? A gente estava falando de calendário e volume de jogos. E a partida 55 do Fortaleza na temporada, ou seja, ele ficou de fora só de 5 jogos. Lembrando que o Fortaleza, além do estadual, ainda tem a Copa do Nordeste, né? E o Sacha, que fez o primeiro gol dele no ano. Quem abriu o placar da partida foi o Facundo Malo. Lucas Sacha. O que tem? Jogava na Bulgária. Só para não confundir com o Eduardo Sacha. Sim, o Lucas, perfeito. E o Lucas é um meio campista, né? Mais um segundo, terceiro volante. Veja só. O Fortaleza pega o Corinthians pela segunda vez na Copa Sul-Americana seguida. O ano passado foi na semifinal, esse ano nas quartas de final. E pela segunda vez seguida, o Fortaleza é favorito contra o Corinthians, tá? Olá. Tá aí o chaveamento, ó. Inclusive, existe uma possibilidade aí de semifinal brasileira, né? Porque se o Atlético passar, Atlético e Atlético Paranaense e Racing, caminhando aí para uma possível semifinal. Já tem um brasileiro na semifinal da Libertadores, já tem um brasileiro na semifinal da Sul-Americana. O Atlético joga fora hoje, jogo chato. Né? Então, já tem um brasileiro na semifinal da Sul-Americana e já tem um brasileiro na semifinal. Porque tem um confronto brasileiro, claro. Fortaleza e Corinthians já tem um na semifinal. E podemos ter final brasileira. Isso, Fluminense nos dois. E Atlético Paranaense e Atlético Mineiro já tem um na semifinal da Libertadores. Enfim, esse time do Fortaleza que pega o Corinthians pela segunda vez como favorito numa competição internacional, veja só como o padrão do futebol brasileiro mudou nos últimos anos. Nós estamos falando de um time do Nordeste, um investimento muito menor, ser favorito contra o Corinthians investimento menor, dívida menor e organização maior. Por conta disso. Por isso que o Corinthians ainda tentou tirar o Marcelo Paz do Fortaleza. Quando o Fortaleza... Não só o Corinthians, né? Quando o Fortaleza foi vice-campeão da Taça Brasil nos anos 60 duas vezes, né? 1960 e 1968. Com o Saravá. Que é o equivalente da... Não sei se... Não, é 60 certamente não. 68 eu não sei. Mas enfim... que é o equivalente hoje ao vice-campeonato brasileiro, o Fortaleza, para ser vice-campeão daquela competição, só enfrentava times no regional. Depois chegava e fazia a final contra Santos e Botafogo, no caso. Né? Então, é bem diferente do que faz o Fortaleza hoje. É muito maior, mas muito maior do que fez o time dos anos 60. Então, a gente falar desses jogadores podendo se tornar os principais ídolos da história do clube daqui a alguns anos é absolutamente